Amados irmãos e irmãs, quando inauguramos a celebração de hoje, nós ouvimos que hoje é o Dia Nacional da Bíblia. Durante todo o mês de setembro, na Igreja Católica, nós então promovemos a possibilidade de um olhar mais atento a esse tesouro precioso que a bondade de Deus nos deu. O mês de setembro, mês da Bíblia, ele é um convite, insistente convite, para que todos nós possamos resgatar ou ter uma intenção de destacar, como merece destaque, a Sagrada Escritura na nossa forma de viver a nossa religião. É um privilégio ter Deus tão perto de nós, Deus feito palavra, Deus feito ensinamento, Deus feito doutrina, Deus feito caminho, verdade e vida. Então, o mês de setembro é um convite para que a gente leia a Bíblia, reze a partir da Bíblia, congregue a comunidade a partir da Bíblia, se deixe motivar pelas verdades que brotam da Sagrada Escritura. E nós escolhemos o mês de setembro por causa da festa de amanhã. Amanhã nós vamos celebrar São Jerônimo. E o que São Jerônimo, que viveu no 4º século do início do cristianismo, o que São Jerônimo fez? Ele fez a tradução da Bíblia. A Bíblia originariamente, uns pouquíssimos textos em grego, mas originariamente em hebraico e aramaico, ele traduziu. Não traduziu para o português, mas traduziu para o latim. Não refrescaria muito para nós. Mas qual a intenção de São Jerônimo? São Jerônimo queria que a palavra de Deus tivesse uma abrangência muito maior. Queria que a palavra do Senhor fosse conhecida em todo o mundo já conhecido. E a partir desta disposição grandiosa de São Jerônimo, nós temos o privilégio de ter na nossa língua as santas palavras. Que a palavra de Deus tenha abrangência maior, que mais corações acolham, que mais ouvidos traduzam com nitidez os ensinamentos do Senhor. Esta motivação de São Jerônimo, ela deverá ser também a nossa. Aqui, certamente, muitos são catequistas nas suas comunidades. Que nós possamos, então, catequizar a partir da palavra. Certamente aqui, participando dessa celebração, muitos agentes de pastoral, muitos que servem à igreja. E o serviço à igreja, a pastoral da igreja, seja fundamentada na palavra de Deus. Que a gente reze a palavra de Deus, ao menos uma vez por semana, como estamos fazendo aqui na celebração da comunidade. Que a gente reze a partir da palavra de Deus. Que a gente reúna nossas famílias a partir da palavra de Deus. Certamente nós todos sentimos falta de que quando, nos tempos em que os círculos bíblicos eram fortes na vida da nossa comunidade, a nossa comunidade experimentava um vigor muito diferente do que hoje. A leitura comunitária é um antídoto que combate o egoísmo, que passou a chegar entre nós na forma até de viver a religião. Quando a gente não tem a Bíblia, não, o exercício comunitário, nós apenas olhamos para Deus, esquecemos de olhar a vida que acontece do nosso lado. E reunir o povo para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, nos faz olhar para todo mundo, ouvir a opinião da criança, do jovem, do adulto e até do idoso. O círculo bíblico é um exercício inclusivo, que todos podem participar, e a gente sente falta disso na vida das nossas comunidades. Ler a Bíblia na celebração, na liturgia, ler a Bíblia nos círculos bíblicos e ler a Bíblia a partir da decisão pessoal do encontro com o Senhor. Alguns já têm o costume, outros podem adquiri-lo, de ler sempre o Evangelho do dia. Não precisa nem de comprar o livro. Se quiser comprar, tanto melhor. Mas pode pegar no site do Convento da Penha, www.conventodapenha.org.br. Tem todo dia lá a leitura bíblica. Pode ter no seu aparelho telefônico. Então, uma vez fazer essa decisão, deixar a palavra de Deus iluminar a minha vida diária. O mês da Bíblia serve para isso, para a gente aumentar a abrangência, fazer com que todos conheçamos e
e a partir dela vivamos, a partir da palavra de Deus nós vivamos, nós organizemos a vida da nossa sociedade. Porque à medida que nós nos afastamos da palavra de Deus, não conhecemos a sua verdade, não conhecemos o seu vigor, acontece isso que o texto do Evangelho hoje nos diz. Esse trecho do Evangelho de São Lucas é próprio só de Lucas. E essa história certamente não foi inventada por Jesus. Jesus já conhecia essa história, porque diversos outros autores, não os autores da Bíblia, já falavam desse jeito, da vida após a morte, nessa tradução. E já falavam, mostrando, lendo a realidade, que quem sofre agora e permanece fiel vai viver no céu. Sobre isso a gente pode conversar outro dia. Mas o que eu quero chamar a atenção, e eu já chamei quando proclamei, é que existe um abismo muito grande entre nós. É isso que Jesus está falando. E esse abismo, ele só existe e só aumenta porque nós não estamos dando os ouvidos atentos à palavra de Deus. Que ouçam os profetas. Ele já tem os profetas, ele já tem a lei. Foi essa a resposta de Abraão, quando o rico, padecendo no inferno, diz, com uma solidariedade tardia, uma solidariedade privativa, preocupado com seus irmãos, ricos como ele. Ele diz, vai lá, avisa para eles não virem para cá. Não. Ele já tem os profetas, ele já tem a lei, ele já tem a Escritura, ele já tem os ensinamentos, ele já tem o caminho de vida, ele já tem, que ouçam. Esta palavra dita aos ouvintes de Jesus há tanto tempo é repetida para nós hoje, e nós também conseguimos perceber. Assim como o evangelista traduzia a sociedade do seu tempo, nós também nos identificamos. Entre nós há um abismo muito grande. E é fácil de ver. É muito fácil de notar. A gente vê notícia na televisão e na internet que existem escolas com as mais potentes tecnologias. Tem uma tal de tecnologia de touch, não sei dos que das contas. Aperta assim uma lousa que é touch. É uma palavra que na nossa língua seria toque. Então aperta aqui, abre lá e mostra os mapas, mostra os cálculos, mostra os elementos químicos. Isso existe aqui bem perto de nós. Bem perto de nós, isso não é uma linguagem futurista de um mundo imaginado daqui a 5 séculos. Não, existe já agora. Mas quem de nós tem acesso? Ao mesmo tempo que as salas de aula de altíssima tecnologia existem salas de aula que nem quadro negro, assim ainda chamado. Não existe. Existe um grande abismo entre nós. Esse abismo é contrário à vontade de Deus, é contrário à lei e aos profetas, é contrário ao ensinamento de Jesus Cristo, é contrário à aliança que Deus faz conosco, que forma povo igual, irmão, fraterno, solidário, e não numa solidariedade tardia, porque o rico, quando morre, vai para o inferno e fica com dó dos seus irmãos. Mas a solidariedade depois da morte não adianta. Essa solidariedade tardia não adianta. Nem aquela seletiva. A gente se solidariza com alguém que não tem casa e passa num programa de televisão e alguém então transforma aquela casa, que é um casebre, um barraco, se transforma num palacete que vai durar uns 15 dias de palacete. E a gente ainda bate, nossa, esse homem faz bem. Solidariedade seletiva, porque não nos incomodamos com tantos que se abrigam e como aumenta o número de gente que mora na rua e morre na rua. Quem passa aqui em Vila Velha, depois das 9 horas da noite, fica escandalizado como é que as nossas praças estão cheias de gente morando na rua. Solidariedade seletiva.
Não pode ser assim. Jesus Cristo tem palavras duras contra o acúmulo, que é gerador de morte, contra aqueles que se deitam em camas de marfim, como dizia o profeta Amós, e não esquentam a cabeça com aqueles que não têm nem onde deitar. Que a abrangência da Sagrada Escritura, como desejou São Jerônimo, possa alcançar a todos os corações. E nós, que já amamos o Senhor e sua palavra, tenhamos a coragem de transformar a vida a partir das nossas atitudes. A lei, os profetas, a nossa herança bonita, essa fonte inesgotável de vida e de santidade, que é a Sagrada Escritura, nos ensina a sermos solidários, fraternos, nos ensina a sermos irmãos e irmãs uns dos outros, termos atenção e cuidado com aqueles que vivem conosco, sobretudo os mais frágeis. Que mais pessoas conheçam essa verdade, que mais pessoas se reúnam a partir dessa verdade e digam não a toda forma de exploração, de medo, de violência, de ataque à dignidade humana, de ataque à dignidade de todas as criaturas. Como estamos vivendo, certamente não é um caminho que não nos levará ao encontro do Senhor, porque não nos leva ao encontro do irmão e da irmã.